Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Logística Fora da Caixa. Hoje um papo especial aí, bastante técnico sobre o mercado da refrigeração. Tailan? Tá animado? A gente que trabalha bastante com temperatura, com frio, entender um pouquinho desse universo, não necessariamente do alimento ali na ponta, né, do transporte, mas um pouco do lado industrial do negócio, né? Ô, Helder, reforçando o compromisso que nós fizemos lá no início, e a gente sempre vem destacando de trazer boas histórias, bons convidados, bons insights, conhecimento, né, de área industrial, área de transporte, área de logística. Então, o convidado que nós estamos com a companhia dele hoje, vai contar a história dele, acho que vai agregar bastante para o canal, principalmente no que diz respeito à parte de indústria. Nos bastidores aí eu já fui vendo vocês conversar, vocês já se conhecem há um bom tempo, né? Eu acho que isso tem bastante a agregar, bastante dúvidas técnicas. Eu já fiz algumas quando ele foi falando, eu já anotei algumas perguntas aqui para fazer, mas é importante. É importante também destacar os nossos avisos. A gente sempre procura fazer os avisos, né? O merchan, O merchan que atrair nos a traz galera. até aqui, que é a audiência do nosso canal, o canal do podcast Logística Fora da Caixa. Hoje a gente está presente nas principais redes sociais, nas principais redes de streaming, né? O YouTube é o principal deles. Toda semana é publicado as nossas entrevistas. Então, para você que vai assistir, vai poder prestigiar esse bate-papo do nosso canal, deixa um comentário, deixa a sua curtida, se inscreva no canal para toda vez que tiver uma nova entrevista você ser notificado. A gente também publica no Spotify, né? Então você que está indo para casa aí escutando uma música ou quiser escutar uma boa conversa, bota no Spotify do Logística Fora da Caixa que também vai ser publicada essa entrevista por lá. E os cortes, os reels que a gente faz durante as semanas, né, no LinkedIn, o próprio YouTube, Instagram, as redes sociais, com alguma fala que marcou, algum insight que gerou bastante engajamento, gerou uma curiosidade bacana, também é feito por lá. Então, como de praxe, o Helder agora vai apresentar o nosso convidado e vamos lá para esse bate-papo, mais um do podcast Logística Fora da Caixa. Ó, tá parecendo um radialista já. Nosso convidado de hoje é o Paulo Berbel, gerente de engenharia de refrigeração na Prática Produtos. Certo, isso Paulo? aí. Acertei? É isso. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Foram algumas tentativas, uma tu estava na Alemanha, outra na China. Oh, O rapaz beleza. nunca está no Brasil. O dia que estiver no Brasil, traz um queijo e vamos bater um papo. Isso aí. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado pelo convite aí do Logística Fora da Caixa. É um prazer estar aqui. Eu acho que tenho a agregar aqui junto com vocês e acho fantástica a iniciativa de vocês com esse podcast, dando espaço para profissionais virem aqui compartilhar, né? Acompanho vocês pelas redes sociais, um trabalho incrível, né? Tenho sempre curtido aí e seguido vocês. Legal, Paulo. Conheço o Paulo desde 2006, eu acho. Já vai para quase 20 anos. É isso aí. Eu trabalhava numa empresa que era do lado da Prática, na Perimetral, lá Isso mesmo. em 2006, 2007. E você tinha mais cabelo, né? Eu lembro do Paulo tinha um cabelinho, Sim, ele era mais famoso, volumoso, não o era? famoso cuia. Né? Eu lembro que a empresa que eu trabalhava tinha acho que uns 4, 5 galpões lá. Isso. Eu ficava na empilhadeira, eu passava e eu via ele com a pastinha. Acho que vocês tinham 2 galpões também, alguma coisa, né? Era assim, era externo. E aí depois a gente fui trabalhar na Prática, trabalhamos um período Exato. junto lá, fizemos faculdade no mesma cidade, pegava uma van e aí passou-se o tempo e tá aqui o Paulo hoje. Começo de carreira, né? Legal. Ô Paulo, antes de, né, a gente começa sempre tratando a história de quem é o profissional, mas antes de Sim. falar um pouquinho da trajetória, o que faz um gerente de engenharia de refrigeração? Então, basicamente, né, eu estou hoje
bem focado na gestão, né? Mas basicamente é os desenvolvimentos de projeto, né? Lógico que dentro da prática, a gente vai entender isso um pouco conforme a gente for conversando, ela vai um pouquinho além, ela dá um passinho mais no mercado, né? Quando a gente fala desenvolver projetos, todo mundo acha que vai sentar numa prancheta ou na frente de um computador e vai sair com um desenho ali bacana, né? Assim era o jeito tradicional antigo, né? Hoje não é mais assim. Você tem o cliente, né? Nessa jornada toda, né? O principal alvo, né? Então, as engenharias da prática, né? Hoje são 3 times diferentes, né? A refrigeração, a fornos e máquinas, ela tem um contato mais próximo com o cliente, ela tem um contato mais próximo com a jornada do cliente. Então, o nosso trabalho de engenharia, de refrigeração, ela começa no campo, né? Com o entendimento das necessidades do cliente, né? Transforma isso em produto, transforma isso numa necessidade às vezes que o próprio cliente não sabe que tem, mas com a nossa expertise, né? Com o nosso treinamento, com a nossa visão, a gente transforma aquilo em produto, né? E apresenta para ele e mostra para ele, ó, você hoje tem uma dificuldade e eu tô aqui para solucionar essa dificuldade aqui, né? O objetivo maior nosso, né? É o nosso cerne, que é exatamente isso, né? Levar qualidade, produtividade e um ambiente de preparo de alimento. Então, basicamente é isso que a gente faz. A gente leva qualidade, produtividade, ambiente de preparo de alimento, eu com foco na refrigeração. Legal. Antes de se tornar um engenheiro, né? E se tornar um gestor na atuação aí da prática, iniciou-se uma história, né? Antes de iniciar essa história, quem é o Paulo Berbel? Cara, o Paulo Berbel é marido da Patrícia. Também da prática, né? Tá. Eu lembro dela trabalhando lá. Você lembra, né? Então, eu costumo dizer que a prática me deu muita coisa, inclusive a esposa. Muito legal. Pai de 2 filhos, né? Do Lucas e da Rebeca. Um cara muito apegado a Deus e um profissional de fibra moral e muito cerne, muita resiliência. É assim que eu basicamente me defino, né? E a minha trajetória mostra exatamente isso, né? Como é que eu fui me moldando esse longo do tempo. Ninguém nasce assim, né? A gente vai se moldando. E esse sou eu, né? Engenheiro mecânico, né? Agora falando um pouco do lado profissional, que eu acho que é isso que nós estamos aqui. Engenheiro mecânico, né? Formado no centro universitário, estudamos junto. De uma família de engenheiros, né? Todo engenheiro lá. Exatamente. Os irmãos, primos, parentes, né? A Raquel, o Gustavo, o seu irmão o Pedro. Adriano, Pedro, Lourenço. Nós somos em 4, né? Tirando os primos que também formaram lá, né? O Adriano. Pelo menos no chuveiro alguém troca. Né? Tem uma pegadinha no meio desse caminho aí que, na verdade, a parte de engenharia mecânica começa na família, né? Começa com meu pai, que sempre foi um cara muito mecânico, né? Um cara que apaixonado na mecânica, um cara que lutou muito, né? Um cara vencedor na vida, um cara que saiu de Senador José Bento, cidade minúscula, sim, né? E veio para São Paulo para estudar no Ipiranga, que era o que tinha na época, né? Que era o Senai do Ipiranga, que era uma referência até hoje. E ele se forma na mecânica e ele introduz isso dentro da família, uma família que não tinha tradição nisso. E nós crescemos, cara, com a oficininha do pai lá no fundo, sabe? Uma pancadinha ali, uma furadeira de coluna, uma morsa, um kit de ferramenta, um motor sempre aberto, um projetinho de final de semana, sempre ali, e a gente introduzido naquele meio. Então, cara, formamos 3 engenheiros mecânicos, óbvio, né? E uma bióloga, né? Que é a Amanda, que é a irmã. Porque eu acho que se fosse homem também tinha formado em engenharia mecânica. Tá? Mas enfim, a nossa história de engenharia alguém tinha que raciocinar, né, Paulo? Alguém tinha que ganhar dinheiro. Alguém tinha que ganhar dinheiro ali. E a gente seguiu por esse caminho, eu segui, né, engenheiro mecânico, e depois eu fui me especializando, né, durante a vida. Eu fiz MBA em qualidade e produtividade na Fundação Getúlio Vargas, me formei especialista em Black Belt, Lean Six Sigma pela Vanzolini, e, nossa, mais N cursos e especializações na parte de refrigeração, gestão de pessoas, preparação de diretores e dirigentes pela Fundação Dom Cabral,
enfim, é uma trajetória aí. Eu costumo dizer que estudo, cara, estudo. É isso que me fez várias facetas. Se você olha, eu sou engenheiro mecânico com MBA em qualidade e produtividade e especialista em Black Belt, Lean Six Sigma e agora sou gerente de engenharia de refrigeração. Você fala, cara, mas você não deu uma errada aí no meio desse caminho? Será que... É a abrangência do ramo de atuação, né? Abrangência e, né, a gente vai se mudando com ao longo do tempo, né? E a minha história mostra exatamente isso, né? Eu comecei no ramo de mecânica, mas durante toda a minha trajetória, a maior parte foi fora do ramo. E depois, no final, agora, eu voltei de novo para o segmento, mas não com uma carreira Y, né? Não uma carreira mais técnica, mas uma carreira de gestão de pessoas. Você tem mais de 20 anos de prática, certo? Tô indo pro 21 agora. Como que tudo começou lá? Eu tava relembrando isso. As perguntas ajudam, é legal. Uma roteirinha Cara. ali que ele faz você revisitar o passado, às vezes coisas que você nem Exato. tá se lembrando mais. Nem lembro mais. E aí eu comecei a lembrar a data que eu entrei. Eu entrei em 2004 lá na prática. E eu tive o cuidado de resgatar qual cargo que eu tinha entrado lá. Eu entrei como ajudante de operador auxiliar. Resumindo, eu era ajudante do ajudante. Entendeu? O estagiário, ele tinha mais relevância lá. Sim. E eu entrei, né, na prática para ajudar o Andrei, que a gente lembra comentou bem. aqui. É um cara fantástico também, fez parte da minha trajetória. E quando eu entrei ali, para ajudar ele no departamento de compras, era o departamento de compras, e trabalhei 6 meses junto com ele. E nesses 6 meses ele falou, ó, tchau, tô indo, vou virar gerente de produção, e você toca aí. Mas eu tinha 19 anos, eu acho. Eu acho que 19 para 20 anos. Eu nunca tinha trabalhado nessa parte comercial de compras, uma parte extremamente estratégica para qualquer empresa, de relevância muito grande, né? A gente costuma dizer, vende bem quem compra bem, né? E esse era o nosso mantra lá, a gente seguia isso dentro. E durante esses 6 meses, o que eu aprendi era andar com a pastinha lá debaixo do braço, de uma empresa para outra, e falou, ó, segue. Falcon verde. Exatamente. A minha era preta. Preta. A do Diogo, que Tinha uma também verde. depois entrou em compras, era uma verde. E aí eu assumi ali, foi um primeiro grande desafio meu entender aquilo. E não tinha hoje a gente até conversou mais cedo sobre isso, né? A gente não tinha um sistema integrado lá funcionando. Quer dizer, tinha na companhia, mas a parte de compras não funcionava. Ela era excluída do ERP. Na época era o Microsiga, né? Hoje o TOTS Proteus. E o primeiro grande desafio meu é o seguinte, eu tenho que aprender a trabalhar e tenho que aprender como é que eu faço isso funcionar. E ali eu comecei minha jornada, estudar, aprender, buscar. Já fazia engenharia, né? Segunda a sábado. Então eu chegava 1h30 da manhã em casa, eu acho que você lembra disso, você também chegando isso, né? Bastante. E levantando 6 horas da manhã, né? E tendo que estudar nesse meio termo para faculdade e estudar para poder tocar aquele avião enorme, né? Que era a prática, né? Voando, né? Porque o avião já tinha decolado, o avião já estava voando, eu precisava manter ele no ar, a empresa abastecida, a empresa bem abastecida, né? Não é só colocar produto lá dentro, mas com o menor custo possível, com a maior qualidade que era possível. E aí começou aquele primeiro desafio, né? E dentro de 2 anos, conseguimos, sabe? Ficamos felizes E ali era um trabalho bem manual no início, né? Nossa! Era bem manual, bastante coisa. Não tinha as máquinas que tem hoje. Não tinha um ERP. A gente não tinha essa expertise, a prática estava começando. Eu acho que quando eu entrei lá, a gente estava com 37 funcionários. Né? Hoje a prática tem mais de 800 funcionários. Cara, Quantos países atuam hoje? Mais de 50 países a gente exporta. Ela tem filial no Chile, né? Que é a operação toda Uma nossa recente lá. nos Estados Unidos que eu vi, né? Uma nos Estados Unidos, que é a primeira, na verdade, é grande lá, e uma operação forte também. E agora, esse ano, abrimos uma na Alemanha. Tem produção nesses países ou é só Não. escritório de venda?
Imagina uma concessionária de carro, né? Que você chega lá, você tem peça, você tem serviço, você tem test drive, você tem um produto para É comprar. meio que um showroom, então. Não, é enorme, tem estoque, tem showroom, tem assistência técnica, Legal. tem treinamento de clientes. Então, esses 3 países aí estratégicos estão bem posicionados aí, né, dentro do que a gente quer. Mas exportando para países, né, são mais de 50 países que a gente exporta já há um bom tempo, né? E crescendo, cara, um número crescendo absurdamente, um trabalho feroz de tirar o chapéu pro pessoal. Em 2007 se mudou para a sede, né? Que é hoje, e entrou, acho que é a ClimaKeep, né? Como é que foi esse processo? Cara, esse processo foi bem... Aí que começa a refrigeração da tua vida, né? Eu acho. Como eu te disse, né? Com 2 anos a gente conseguiu estabilizar tudo. E aí a empresa fala, ó, estamos precisando completar nosso portfólio. Porque quem compra o forno tem necessidade de trabalhar com cook and chill e tem necessidade de trabalhar com frio, ok? Então nós vamos comprar uma empresa chamada ClimaKeep, né? Que veio de Tatuí, né? Então nos primeiros anos começamos a operar ali em Tatuí, né? E depois a gente trouxe toda a operação para Pouso Alegre. Eu fui o primeiro a ser envolvido nesse processo, porque aí veio toda a parte de compras, veio o comprador, veio a cultura, veio tudo ali para mim, né? Para mim receber e fazer aquilo funcionar. Então, eu trabalhava de Pouso Alegre, alimentando uma empresa em Tatuí e depois alimentando a prática, né? E junto com isso, né? Puxa, aí vira a chave do zero. Uma empresa totalmente diferente, que também não tinha ERP, que também não tinha procedimentos, que também não tinha processo, cara. Sabe o que eu me lembro? Eu lembro do com o Clebão, lembra do Clebão? Nossa, fantástico. Baita do profissional também. Quando a gente chegou no espaço novo da sede, um lado era a prática e do outro Era aqui ClimaKeep. vai ser a ClimaKeep. Um cercadão lá que era almoxarifado, um amontoado de peças. Tinha que catar tudo, endereçar, catalogar, identificar, não tinha nada. Daí que eu fui descobrir como funcionavam, né, essas partes. Hoje tu faz a venda de um rastreador, o que tu tem que fazer? Acionar a oficina, mandar equipamento, lá tinha que montar todo o kit de material de campo, as borrachas de isolamento, e eu descobrindo o nome, ninguém sabia de nada. Era tudo louco. assim, cara. Era tudo. Então, você entende Mas como é que lá foi do que eu recebi início isso, da né? montagem do processo. Eu recebi isso assim, compramos uma empresa e precisa comprar umas peças. Liga pro pessoal lá e vê como é que faz. Foi assim que eu recebi. Mas a empresa estava crescendo, né? E nesse meio do caminho veio a questão da obra. E aí eu parei só de comprar matéria-prima e comecei. Então é o seguinte, eu tinha um avião voando, compraram um outro que estava capenga, certo? E falaram assim, ó, ele tá voando e a gente precisa fazer uma pista de pouso, tá? Então constrói, que era aqueles galpão. Então a gente começou a construir, eu comecei a me envolver com obra também, todo mundo. E aí eu tive que fazer um time, começar a organizar a minha primeira realmente gestão de pessoas ali, né? E aí eu tinha um time ali de 4 pessoas me ajudando, o Rafinha, o Rafinha, é um cara bacana também. Aí veio Tinha Luiz também. Tinha, aí Michele, aí veio e Turião, aí veio toda essa parte. E aí a ClimaKeep ela vem, né? E foi meio que um amor assim de primeira vista, porque eu fazia engenharia mecânica e eu vi que tinha uma oportunidade ali. Eu falei, gente, tem o Petrônio ali e mais ninguém, né? Então eu falei, cara, eu acho que dá, hein? Eu acho que, né? E aí fiquei com aquele olho, né? Com aquele olhar e tal, formando engenharia térmica. Eu falei, é isso que vai. Mas a prática, ela fez uma parceria com uma empresa europeia, né? E ela se separou e a administração da ClimaKeep ficou com esse grupo europeu. E eu fiquei com fornos, com a prática, a matriz. Selecionaram um monte de pessoas para ir para lá. Eu não fiquei nessa seleção. Pelo contrário, contrataram compradores para a gente treinar eles e aí eles iriam para a parte da refrigeração. E o meu irmão, Pedro, foi para a ClimaKeep. Também era um engenheiro de parte térmica. E aí ele foi para a ClimaKeep, né? Então foi um engenheiro para lá, eu fiquei para cá. Tá, tudo bem, né? Vamos seguir, né? E ok, arrumamos a casa de novo, tava tudo legal, tudo bacana. Vamos começar. Ó,
agora nós vamos completar mais ainda o portfólio. Agora nós vamos fazer máquinas. Eu falei, mas vamos comprar outra empresa de novo? Não, 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 não. Nós vamos construir do zero. Uau. É. As máquinas que tu fala, daí são as de preparo, né? Sim. Maceira, o que é o portfólio? O que você tem no portfólio é assim, né, o Helder? A gente precisa do forno, mas antes do forno, eu preciso da máquina para bater a massa, né? Então eu bato a massa e se eu quero fazer naquela hora, eu jogo pro forno, jogo pra fermentadora. Se eu não quero, eu congelo e guardo o estoque. E depois eu finalizo. Então a prática, ela cresceu exatamente com esse olhar, sabe? De levar para o cliente realmente aquilo que ele precisava. Você acredita que eu imaginava, um dia eu falei isso pro Túlio e pro Rafael, né? Eu imaginava que a Ultrapron tinha surgido do fato da relação ali, né? Do equipamento de refrigeração, do forno, do preparo, porque faz muito produto para teste lá, né? Eu pensei, pô, deve ter surgido a ideia de fazer o pão a partir dali. Não tem nada a ver, né? Não, cara, nunca nem passou perto. É outra história, né? Eles Sim. têm uma história bem a parte, inclusive, diferente. eu vi o podcast deles aqui, fiquei, cara, sou fã daqueles meninos, dos dois, conheço eles desde o começo da história deles e sempre tive um muito bom relacionamento com eles. Mas enfim, e aí surgiu a Tecnipan, então a gente tinha 2 aviões agora voando, um tinha decolado e o outro a gente estava montando na pista de voo. Então assim, cara, sempre com emoção. A vida lá sempre foi com emoção. E nunca na zona de conforto. Nunca na zona de conforto. E aí vem toda essa parte, tem que sair do zero, novos fornecedores, novas contratações. Aí começo a buscar fornecedores na Argentina de tacho, de espiral e tal, aquela loucura toda. As compras das máquinas, né? Eu lembro quando comprou uma máquina de mais de 1 milhão. Foi 2007, né? Foi, a primeira máquina de corte, alguma coisa assim. Sim, ela tá lá até hoje, uma baita de uma máquina. Acho que são 2 ou 3 na América Latina inteira que tem. Se chama Night Train, uma máquina que opera sozinha. A prática está no nível de produção. Industrialização. Olha, eu posso, talvez esteja puxando um pouco de brasa para nossa sardinha, mas eu falo que a gente está, se não está muito próximo do estágio da arte de questão de maquinário de produção. A prática é espetacular, as dobras automáticas com robôs, sabe, um processo bacana. Nós que estamos lá, né? Pô, eu lembro que eu dobrava na mão, né? Sim. Ali, ia lá, tinha uma pulsionadeira com 5 ferramentas. Hoje não dá para contar as ferramentas da máquina. Tem 2 lasers, tem funcionadeiras, tem máquinas integradas com automação, com robô, com cassete, trabalha 3 turnos sem ninguém olhar para a máquina, ela se alimenta, ela tira e guarda, enfim, né? Existe essa evolução que aconteceu na minha carreira. Grande parte da evolução que aconteceu na minha carreira foi porque a prática também evoluiu muito. Ela é uma empresa de oportunidades, eu enxergava sempre E isso, sempre apoiou também, né? Ela apoia muito a galera que queria estudar, lembra disso? Cara, eu sou um caso à parte nesse aspecto, assim. Eu me considero um caso à parte, porque a prática, ela realmente apostou em mim, né? Eu tive uma ajuda de custo para a faculdade, porque a gente passa um momento muito apertado lá em casa, apesar de todos estudarem, né? Esse é um outro ponto, né? Que a gente passou, mas a prática, ela me ajudou, cara. Ela realmente me ajudou, ela realmente esticou a mão e falou, ó, vem cá, e isso foi uma conversa tete a tete mesmo, assim, olho no olho, e falou assim, ó, eu entendo o que está acontecendo, sei como é que é a vida sua de viajar, estudar e tudo mais, e trabalhar, e a gente vai te ajudar. Porque teve um momento da minha vida que eu falei, cara, eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar porque eu não vou conseguir tocar tudo, né? Formar em engenharia, cara, é osso, né? Hoje em dia, né, você pode fazer uma aula à distância, mas naquela época não. A gente entrava dentro de uma van, não era? Eu dava 1h30. Busão do Betão. Você lembra disso? Então, era esse sofrimento. E a prática, ela olhava esse lado humano e falou assim, ó, a gente tá enxergando isso e tal, e me ajudou a formar, né? Eu formei porque a prática me ajudou. Sempre foi assim. Só que a prática cresceu, certo? A parte
de compras, ela se transformou em materiais, que se transformou em suprimentos. Eu fui agregando toda essa cadeia logística ali, almoxerifado, fui pegando a parte de um pouco de programação de PCM, programação de materiais, e a área foi crescendo também. E eu fui crescendo e fui estruturando o departamento, né? Fui deixando aquele Lego ali montado, né? E também tinha o Paulo pessoal, né? O Paulo pessoal. E o que era o Paulo pessoal? Eu estava formando engenharia, né? Como eu disse, eu comecei no segmento, né? Lá em projetos, na Bosch Rexroth. Saí, porque eu precisava pagar a faculdade. Fui para a prática, então entrei ali em compras. Era o jeito que eu tinha para pagar a faculdade. Mas eu queria voltar, né? Eu tinha um objetivo em mente. Sempre tive um objetivo em mente, né? Comece com um objetivo em mente. E é isso que eu tinha. Um foco muito claro que eu queria ser engenheiro mecânico. E chegou no momento ali que eu estava terminando de formar e eu olhava para minha trajetória e falava, legal, né? Isso é um ponto muito importante que a gente tem que olhar na nossa vida quando a gente começa, que é o seguinte, se você não tiver objetivo em mente, se você não tiver a sua meta traçada, alguém vai traçar para você. A vida vai traçar para você. E como é que ela traça? Você vai pela necessidade, né? Eu precisava pagar a faculdade, ela me levou para aquele lado. Só que você começa a formar uma carreira e chega num ponto que você não consegue mais abandonar. Porque a vida vem, né? Vem o filho, vem o casamento, vem as contas para pagar, e aí você fala, vou abandonar tudo e vou virar um estagiário de engenharia. Não tem como. Você já é um profissional, né? E por isso que às vezes a gente olha muitas pessoas que estão infelizes com o que faz, porque não tem um objetivo em mente, não é claro o objetivo em mente da pessoa. E eu cheguei nesse ponto da vida, eu falei, tenho um objetivo em mente, agora eu tenho que seguir. Ou é agora ou é nunca. Beleza. E aí eu subi, né, na sala do board, tô formando engenharia, gosto do meu segmento, gosto da empresa, demais, né, tudo que eu consegui até aqui foi com a ajuda de vocês, mas eu queria uma oportunidade para voltar para minha área, né? E falar, tá bom, daqui 2 dias a gente volta a conversar. Falei, tá bom, mas desse meio, sabe, chateado e tal. Falei, acho que não vai ter, né? Porque era muito sólido ainda aquela questão de engenharia, que uma equipe já tinha ido embora, ou seja, eu falei assim, a oportunidade foi embora, perdi. E máquinas já vinha com engenharia, ela nasceu com engenharia, né? Então eu falei, não vai ter espaço aqui. E depois de 2 dias me oferecem uma oportunidade assim, olha, eu preciso de um departamento técnico chamado Engenharia da Qualidade aqui. E a gente não tem. E na hora veio um estralo na minha cabeça e falei, rapaz, mas não tem nem qualidade. Porque não tinha mesmo, era um sistema de gestão da qualidade que o RH cuidava. E o controle de qualidade, que era no finalzinho lá, uns caras recebendo umas coisinhas lá, liberando, fazendo um checklist se está sujo ou não o equipamento. Cara, e aí veio o desafio monstruoso. Falou, a gente quer que você une esses 2 departamentos. Nós queremos ganhar o mundo, que isso também foi sempre uma ficção ali, uma fixação de foco muito grande, né? E nós precisamos de certificações, nós precisamos ser reconhecido, né? Isso também tá dentro do DNA da prática, que é isso, né? Ser reconhecido em produtos e processos, produtos e processos, né? Ser reconhecido, né? Falar eu sou, participar de premiações, participar de competições, né? De empresas para se trabalhar, de processos, enfim. E de atuação, né? Global. Então, a empresa, ela sempre pensou assim. E aí eu entro na engenharia da qualidade. Nada. Sabia nada. Cara, eu me senti como se eu estivesse entrando em compras, assim, sabe? Eu falei, não sei nada. O que eu vou fazer? E aí vem, de novo, o estudo, ler muito, corre atrás, pega as referências. Ali eu já tinha noção de que eu era capaz. Não sabia como, mas sabia que eu era capaz. Ali eu já sabia de que eu era capaz. Porque eu já tinha um histórico ali, né? De desafios. Só que, assim, eu achava que os desafios que tinham passado eram grandes. Eu não sabia que esse era enorme. Isso é muito... Porque, assim,
quando tu chega num novo cargo e você tem uma certa habilidade até então, até a chegada ali. Mas dali para frente é novos desafios, nova rotina, novas pessoas. E você se depara, o que eu vou fazer agora? E aí? Aí veio o frio na barriga, né? Mas assim, falei, eu tenho que vir, né? E aí é um cara que me ajudou muito nisso. Eu acho que você vai lembrar dele, o Miranda. O Miranda, ele veio na Tecnipan, né? Um cara que trabalhou 25 anos na Toyota. Praticamente um samurai, cara. Sabe? Uma paciência, uma paz. Felizmente, no meio dessa jornada toda aí, ele ia falecer, né? Mas ele foi meu segundo mentor, né? O primeiro foi o Andrei, né? Profissionalmente. E depois foi o Miranda. E aí e agora, cara? Eu fui lá, né? Enchi o peito e falei, quero uma oportunidade. E o cara pegou e falou assim, a oportunidade tá aqui. Tá aqui, vai, te vira. Eu falei, E agora o que eu faço? E agora o que eu faço, né? José. Desci lá e o Miranda falou, é isso. A vida é isso, cara. A vida é isso, vai e tal. Eu falei, eu vou. Com frio na barriga ou não, eu vou. E fui. E aí comecei a estudar, né? Li muito. Sempre tive na cabeça o seguinte, se eu for fazer, eu tenho que ser o melhor naquilo. Eu tenho que ser o melhor. O melhor do mundo? Não. Eu vou começar sendo o melhor da empresa, depois eu vou ser o melhor da região, depois eu vou ser o melhor dentro da aplicação. Metas, cara, escreve e vai. Sempre comece com um plano, né, em mente, tem um plano em mente e vai. E eu fui. Estudei, fiz MBA em qualidade e produtividade em Jundiaí, longe pra valer, ia todo final de semana, sexta-feira a empresa também me ajudou demais nisso daí. Me liberava na sexta-feira, meio-dia, eu ia, fazia as provas na sexta, sábado o dia inteiro, estudando o dia inteiro, voltava 9 horas para Pouso Alegre, e toda semana isso, ia Palmeira. Pouso Alegre? Sim. Tá. Pouso Alegre. Ficava, acho que 2 horas ali de Jundiaí, então pegava ali. E aí comecei a fazer tudo, né? Essa parte de qualidade, juntar, e falei, que desafio, né? O desafio ficou enorme, ele foi crescendo, foi ficando uma coisa de maluco, assim. Eu cheguei num ponto que, como qualidade, eu olhava e falava assim, a gente tem um problema aqui, mas é de processo, né? A gente deu um gap, assim, um salto na questão de melhoria de qualidade de produto enorme, né? Porque agora a gente tinha foco, a gente tinha uma equipe treinada, pessoas ali que estavam sendo preparadas para isso, né? Mas o problema estava no processo. E aí eu levantei a mão e falei, a gente tem um problema de processo aqui. Qual é o problema de processo? A gente não tem uma engenharia de processo. Não tem engenharia de processo? Tá bom. Então monta uma engenharia de processo. E aí sai ali de dentro da qualidade embrionário, um novo departamento que eu não fazia ideia de como ia operar. Eu não fazia ideia de o que eu tinha que fazer. Mas aí eu montei um time de engenharia industrial ali na empresa, dentro da qualidade, né? Com pessoas. E ele começou ali dentro, trabalhou, né, um tempo, e aí ele ganhou vida, né? Ele ficou grande, ele ficou robusto, e aí eu não conseguia mais focar as duas atividades. A gente fez spin-off deles dentro da qualidade, né? Deu vida para ele, e ele foi andar sozinho. Foi um desafio monstruoso também. Não sabia nada de engenharia industrial, cara. Entrou Kaizen, entrou isso, entrou aquilo, e Kanban. Nossa, foi uma vida diferente de novo para mim. Até pelo resultado de hoje, né? Todo esse processo automatizado, produção em grande escala, toda essa vivência, essa construção, deve ser muito louco ver tudo isso funcionar hoje, né? E orgulho, né? Orgulho, assim, às vezes, né? Ainda bem que não, mas eu ainda vejo alguns pedacinhos do que eu fiz. Alguns pedacinhos, né? Eu vou lá em compras, eu olho e falo assim, isso aí... lógico, 99% mudou, a empresa cresceu, né? E o que eu mais sinto orgulho foi o seguinte, de todos esses departamentos que eu passei, né? Que a história não termina aí, tem muito mais outros departamentos ainda que eu trabalhei. Eu sempre deixei uma pessoa do meu time que estava sendo preparada por mim para assumir. Sempre pessoas melhores do que eu
e que tinham mais capacidade. Eu sempre contratava pessoas que olhavam e falavam, ele tem capacidade de ser bem melhor do que eu. Então eu contratava essas pessoas e ia treinando essas pessoas porque eu sabia que elas fariam um trabalho melhor do que eu. Então, você chegou nos departamentos, elas melhoraram muito mais, né? Mas às vezes eu vejo ali uma marquinha que eu deixei, né? Passo na qualidade, vejo um procedimentinho que foi melhorado, mas eu sei de onde ele nasceu, né? Eu consigo ver essas coisas. Isso eu sinto muito orgulho, mas aí pessoal, né? Mas as pessoas, a empresa é pessoas, né, gente? A empresa, ela tem um ativo, mas são pessoas, né? São pessoas que constroem a história e fazem chegar onde está, né? Isso Todo mundo quer fazer parte, né? Quer ter a sua parte. Tu recebe a tua parte, mas o bom profissional, ele quer deixar a parte dele registrada, marcada, ter orgulho de falar que fez, que participou daquilo, que tem, Construiu, né? Nem que seja no papel, é uma parte que tu ajudou a construir. Né? Sim. É isso aí, isso ninguém tira de você, né? Isso aí pode tirar teu dinheiro, pode tirar tua casa, seu carro, mas o conhecimento nunca vão tirar de você. Isso é seu. Você vai com você pro túmulo, né? Ninguém vai tirar isso daí. Se você for um cara abençoado, você vai passar isso para outros. Sim. Ponto, né? Mas enfim. E aí eu tava ali, né? Evoluímos demais em produtos, criamos processos fantásticos, criamos pensamento, produto, embalagem, começamos a criar tudo isso daí. E aí em 2014, o board me chama de novo na sala e fala, ó, seguinte, aquela parceria com a empresa europeia, ela tá acabando, né? E a gente precisa ir lá. A gente precisa ir lá e assumir de novo a administração de toda a empresa e pensamos em você. Chegar lá mais com uma visão macro, né? Inicialmente uma visão macro dentro da engenharia, mas com uma visão macro porque a gente tem um problema ali cultural também. A gente tinha um problema cultural ali. Era uma empresa que tinha vindo de São Paulo, tinha trazido os colaboradores de lá também e a prática ela tem um DNA extremamente forte quando a gente fala de valores. Ela tem os 12 valores dela e é o que nos guia para tomar as decisões ali do dia a dia, né? Sempre com foco na nossa meta maior. Mas enfim. E aquela empresa era uma cultura diferente. A gente tinha misturado uma cultura de paulista com mineiro e um europeu com meio junto ainda. Então ficou um negócio meio esquisito ali. E aí a gente tinha que resolver. O board me chama e fala, olha, a gente queria que você fosse para lá. A primeira pessoa que veio na cabeça aqui foi você. E a gente queria ver se você topa o desafio. E aí naquele momento eu parei e pensei, cara. Foi a primeira vez Onde era a empresa? Ficava em qual país? Ela estava lá, né, no mesmo Parque Fabril, já estava lá, a empresa europeia tinha feito um investimento, tinha trazido a alta direção, né, de lá da Europa também, e os operadores eram paulistas, mas com localidade em Minas. Era isso. Entendi, tá. Era essa a bagunça. Entendi. E aí quando eu vou para lá, eu parei e pensei, e falei, posso pensar? Ele falou, pode pensar. Das 2 até 5 da tarde. E deu tempo de fazer um telefonema, né? Porque o desafio era muito maior do que até tudo que eu tinha encarado até agora, que já não era pouca coisa, mas era muito grande, era uma responsabilidade muito grande para isso, né? Eu não sei se vocês lembram, 2014 foi um ano de crise no Brasil. Sim, Vocês lembram? Dilma, impeachment, enfim. Exato, tudo, né? Ladeira abaixo, metalúrgica e tudo mais, e enfim. Deu tempo de fazer uma ligação, falar com a esposa, que o meu primeiro filho tinha nascido, o Lucas. Aí eu falei, cara, e agora? Aí não deu só um frio na barriga, sabe? Deu um frio na barriga e um pensamento, tipo, não sou só eu. Agora, se der alguma coisa errada, não sou só eu, né? E a esposa, né? Eu tenho que sou chefe de casa. Voltei 5 horas e falei assim, não, então tá. Eu topo o desafio, vamos pra lá sim. E como é que nós vamos fazer a transição? Na segunda-feira você vai lá. Será uma quinta, na segunda você leva a tua cadeira. Por quê? Porque eu já tinha deixado um departamento de qualidade voando. Pessoas muito competentes lá.
E eles não precisavam mais de mim mesmo. E eu saí de novo da minha zona de conforto e fui para a guerra de novo, né? E cheguei lá, uma cultura ruim, problemas cultural muito mais forte do que o problema de produto. E fizemos um plano. O board falou, ó, faz o plano, apresenta, vamos ver como é que é. E eu falei, ó, primeiro ano nós vamos ter que consertar a questão de produto. Porque o produto está desandado, o produto não tá nos padrões prática, classe mundial. Não tá. E aí nós ficamos internados ali um ano, consertando o produto, acertando todas as falhas, escutando o campo, escutando o cliente, escutando o representante, sabe? Você sentia aquela mágoa do pessoal, sabe? Porque o produto era bom, mas estava desconfigurado. Ok, acertamos o produto ficou um espetáculo, ficou muito bom e entregamos o produto, pode colocar qualquer prova e tal, fizemos apresentações e tudo mais e o produto estava bom. E aí o board me chama de novo, falou, ó, legal, a gente tem um produto bom, mas ninguém sabe vender. Ninguém sabe vender, não sabe porque é bom, não sabe por que é melhor que o concorrente. Então você precisa ir lá, ficar comercial e ensinar esse cara a vender esse negócio aí. Seu pré-venda, um consultor na venda. Consultor na venda. Eu comecei como consultor na venda, terminei. Até hoje ainda tem um resquício disso, né? Vai em feira e evento. Mas aí eu dediquei 2 anos, ainda dentro da engenharia, mas já meio que nem tinha contato com engenharia, mas 2 anos viajando direto Brasil afora, cara. Direto Brasil afora, conhecendo o cliente, criando relação, fortalecendo a marca. A Climakeep estourou, foi super bem, começou a vender mesmo, começou a ser relevante dentro da divisão, todo mundo apoiou, a coisa começou a andar, mas tinha um problema. Aí o board chama de novo e falou, ó, temos um produto bom, nós temos um comercial que sabe vender, só que nosso pós-venda tá perdido, cara. Assim, não tem... Isso é familiar contigo? Cara, os problemas, as histórias, a empresa é tudo igual. É tudo igual, né? Claro, cada um tem o seu produto, o seu tamanho, mas os problemas são os mesmos, cara. É impressionante. Mas vamos lá, segue aí. E estamos aqui para isso, né? É isso aí, nossa matéria-prima é isso aí, né? Eu costumo dizer para a galera que a minha matéria-prima sempre foi o desafio. A minha matéria-prima sempre foi o desafio. Foi o que fez eu ficar 21 anos na empresa. Eu nunca fiquei na mesma empresa, o Helder. Eu nunca fiquei na mesma empresa, a verdade é essa. Variou, né? Eu sempre aprendi, cara. Vou falar. Ô Paulo, me surge uma curiosidade, ela não tem muita relação assim, com a jornada, mas agora mais a área técnica. Sim. Tu migrou aí para o mundo da refrigeração. A gente vive um universo que é a do veículo refrigerado, transporte refrigerado de carga, os desafios de colocar um produto que sai de uma fábrica, circula numa carreta de transferência para um CD, sofre a movimentação, depois ele entra num carro de distribuição, vai na porta do cliente, gera uma reentrega. O produto ele passa por uma cadeia que ele acaba perdendo qualidade, né? O transporte refrigerado no país é bem crítico, existe a questão do calor. Aí cai para o teu universo, a gente está falando de um produto muitas das vezes ultra congelado, né? Tem toda uma intensidade. Na tua visão, como um engenheiro que cuida dessa parte, qual que é o grande desafio da cadeia de frio de um produto no país no que tange equipamento, né? Não só esse do back-office ali, né? Da parte de trás da produção, mas a interpretação básica é a mesma, né? De funcionalidades, de desafios. Qual que é teu parecer, sua visão sobre isso? Essa não estava no roteiro, né? Mas... Fique em paz. Mas isso aí é o dia a dia nosso. A grande dificuldade é a seriedade desse processo, o Helder. Como é que as pessoas encaram isso daí?
muitas vezes o meu maior concorrente não é a máquina X ou a máquina Y, é o processo mal executado, mal desenhado, a falta de seriedade nele. Então, eu começo a congelar, eu compro um freezer, porque é cultural nosso, assim, né? A gente vai pelo caminho mais fácil, vai pelo caminho mais barato. E aí você congela um produto no freezer, quando você descongela, tá horrível, né? Pensa lá naquele bife que você compra, joga no congelador, quando você põe na frigideira, o que que faz? Sai toda a água ali, né? Ele fica aquela água, né? O que que eu fiz com aquilo? Eu destruí toda a fibra do alimento. E aquela água é os sais minerais que estão indo embora, o sabor, a textura, o cheiro, o paladar. Você perdeu tudo ali, né? E por quê? Porque você fez um processo de congelamento errado. Você congelou aquilo da maneira errada, né? Os macrocristais de gelo, eles dobraram de tamanho. A água é o único elemento que tem essa característica, né, física de quando você taca frio nela, ela dobra o tamanho. E ela não cresce como esfera, né? Ela cresce como espinho, Frozen lá, né? Quem tem filho já assistiu. Então, ele vai rasgando tudo aquilo, ele destrói. Só que o empresário, quando ele investe numa tecnologia errada, no equipamento errado, no processo errado, e ele prova, ele fala assim, esse negócio de congelado não presta. Quantas vezes eu já escutei isso? Esse negócio aí não é a mesma coisa do fresco. Não dá o mesmo resultado do produto feito na hora. Mas por quê? Porque a experiência de vida dela do frio, né? A experiência que ela adquiriu é errada, né? Ela não investiu no processo correto, né? E aí a gente entra num universo muito mais amplo do que só a produção, e aí a gente vai para o mundo da logística, porque também não adianta eu fazer o processo lá atrás certo e chega na minha cadeia de distribuição, eu erro a mão, né? Um produto que eu vejo, você comentou comigo, o trabalho que vocês estão fazendo de excelência, nesse cuidado com o frio, né? De, poxa, se a minha câmera chega a menos 18, eu tenho que ter uma câmera para menos 25, porque se eu chegar com uma carga quente ali, né? Ou que perdeu alguma coisa, eu preciso ter frio, né? Mas é pouquíssimas empresas que pensam assim, né? Não, congela menos 22, põe no caminhão, se chegar a menos 12 lá no cliente, tá bom, tá duro. Só que a qualidade muda, né? A qualidade disso muda. Você vai perdendo, né? Tudo aquilo que você fez atrás. Então, não adianta o cliente se profissionalizar no back ali atrás, na preparação, mas a logística depois ele escolhe a mais barata. A que é mais fácil. Ali existe também um grande segredo de como transportar esse produto, né? Vai para qual armazém, vai ficar parado, vai pegar outra carreta, vai direto, não vai? E esse armazém? Como é que é esse armazém? Ele tem espera, ele tem doca de entrada resfriada, ele vai perder calor, ele não vai perder calor, né? E depois na ponta também, porque o produto congelado ele é assim, né? Ele é fabricado, ele é transportado e alguém depois no final vai vender ele, né, para o consumidor final. E ali ele também tem que ser armazenado, e ali ele também tem que ter os seus cuidados, né? Então, toda essa volta para dizer, o grande desafio é cultural. Você tocou um ponto interessante, né? Que é a qualidade da temperatura no produto. Existe uma grande confusão dentro da cadeia do transporte, que é a interpretação do tipo de equipamento adequado para aquele produto. Às vezes é um produto que o cara tem que transportar menos 12, menos 15, Exato. menos 18. E aí você vai para a frota, você tem o equipamento que resfria, o equipamento que refrigera e o equipamento que congela. Qual a diferença, né? Obviamente, cada um por si só já diz, mas o impacto do produto sobrevivendo a esse transporte desses três tipos de condição do equipamento. Então, o desenho logístico ele é muito importante, exatamente para você poder selecionar o maquinário correto, né? E como é que você seleciona o maquinário correto? De acordo com o que você vai utilizar. Isso também é um grande desafio. Eu vou transportar a menos 12. Ok, quanto tempo ele vai ficar estocado e quanto tempo ele vai ser consumido? Existe uma tabela para isso, né? A Anvisa fala sobre isso, né? Abaixo ali de menos 12, se eu não me engano, posso estar errando, mas eu acho que não. Semana, a gente está falando de semana. Então você pode estocar ele por uma semana e depois consumir.
Quando a gente fala de um transporte a menos 18, né? Um congelamento a menos 18, tô falando aí de um pão, né? Que é o que a gente até começou a conversar aí antes, um pouquinho. Pode ser 3 meses. Então, a sutileza do equipamento correto, da temperatura correta, vai te falar sobre o seu shelf life, que é aquilo que você vai ficar armazenado, quanto tempo, a vida útil do produto, né? Lógico, o que é o ideal, né? Não é só seguir a tabelinha da Anvisa lá, é você mandar o seu produto para um laboratório e ele ser estudado, né? Para falar o que você tem na sua receita ali. Mas o básico, o básico a gente tem que fazer, né? A gente tem que mudar. E aí, aonde que isso vai refletir todas essas variações do resfriado, do congelado, né? E os prazos de consumo. Se eu pego um produto de 12 graus, estoque de 12 graus, produz de 12 graus e deixo ele lá 3 meses, ele vai baixar. Toda aquela história dos macrocristais que a gente está falando e tudo mais, né? A mesma coisa de um produto que ele é resfriado, e aí ele entra num caminhão congelado. Olha, eu vi isso muito na indústria. Muito. Não dá tempo, a gente está produzindo demais, então a gente faz ele refrigerado aqui, até ele chegar lá, ele chega congelado, né? Congelado não, ele chega duro. Mas imagina que, né? Vou dar um exemplo simples aqui do pão, né? Que é o seu mundo, o meu mundo que a gente está vivenciando, né? O pão ele tem várias camadas, certo? Ele tem várias camadas, né? Ele é laminado, ele é enrolado, certo? Essas várias camadas, se eu congelo a parte de fora, mas a parte de dentro ele não está congelado, ele está reagindo ali, ele está fermentando, né? E a parte de fora não. Então imagina, você está comprimindo ali, você tem, né? A gente tem uma umidade. Ele estufa. Ele vai estufar. E a hora que você fermentar, a qualidade do seu pão é outra, porque você tem um miolo de um jeito, você tem a casca de outro jeito, você não tem brilho, você tem ressecamento. E aí o pessoal fica fazendo o quê? Cada vez mais aditivando o pão, né? E a gente vê aí o tanto de químico, melhorador, isso e aquilo, né? É lógico, não estou dizendo que é errado usar, você tem que usar do jeito certo. Essa é a questão, né? Não tentar corrigir um defeito, né? Com uma solução caseira ou com outra solução. Pô, vai na causa raiz do problema, né? Na causa raiz do problema. Quer perguntar? Não, dentro das histórias que tu vem contando, qual foi o projeto mais desafiador e que te dá orgulho, assim, que te vem à memória? Pô, esse projeto aqui, quando eu fiz ajudei na estruturação dessa máquina, alguma coisa na evolução desse processo. Tem algum que te vem à mente, assim? Na verdade, Tailã, tem muitos que vêm na mente, né? Mas alguns marcam a gente, né? Deixa marcas nisso daí. Nessa história de refrigeração, eu fui também como engenharia, mas fui crescendo também, tive que assumir produção também, enfim, resolver a empresa. Esse é um grande projeto que eu tenho orgulho de olhar como a gente pegou a empresa, né? Como a gente começou lá e como ela está hoje, né? Isso mas é uma maneira macro de olhar, né? Isso me dá muito orgulho, porque agora nós estamos numa fase de pegar a Climakeep e fazer ela ir para o mercado internacional com muita força. Então, nós estamos desenvolvendo projetos com outras certificações, é outro mundo, de novo virar a chave do zero, eu vou começar do zero de novo, né? Eu não, né? Toda a minha equipe, né? Eles estão preparando para isso. Mas um grande projeto, assim, que eu olhei, agora falando mecanicamente, como engenheiro mecânico, que eu tive um grande orgulho, foi os espirais. Igual aqueles que tem lá na Ultrapão, né? Sim. Que você pega um produto quente, coloca em cima de uma esteira e ela vai subindo, girando, né? E quando ela sai lá em cima, ela sai congelada. É ultra congelada, é muito louco. É uma loucura. Para o engenheiro, o que você tem ali, você tem frio extremo, está falando de menos 40, você tem movimento mecânico no frio, certo? E você tem produto ali dentro. E para tocar tudo isso, uma automação a nível... Eu lembro que a gente teve que trazer um inversor de frequência que usavam em ponte rolante nos Estados Unidos e nos tanques de guerra nos Estados Unidos. Uma marca muito famosa e não tinha nem no Brasil para fazer esse nível de automação,
para ter a precisão que a gente queria. E sabe qual é o conhecimento que a gente tinha? Zero. E a gente topou esse desafio. Falou assim, não. A gente tava no playground ali, né? Brincando, de repente, olha, tem um nível lá em cima agora que vocês têm. Esse produto ele é muito louco. Tu vê ele na fábrica, produto sendo produzido ali, né? O pãozinho, a massa mole sendo produzido. Aí você não vê, porque é tampado, mas quando abre lá para manutenção, alguma coisa, tu vê o negócio, é como se você estivesse enrolando a passagem dele por um túnel, né? Vai, volta, vai. Como uma rosca, né? Uma rosca de um parafuso que vai subindo assim, a porta vai subindo, pronto. Para que quando ele chegue lá no topo, para sair para a câmara de armazenamento, ele já está na temperatura ideal. Só que assim, esse desafio, você fala, mas já tinha isso no Brasil? Já tinha isso no Brasil. Só que muita solução caseira. A prática, não. A prática, ela quando ela entra para jogar um jogo, ela entra para ganhar. Ela joga sério. Né? Então a gente desenvolveu um produto de nível mundial. Um negócio. E aí a gente foi buscar esteira lá nos Estados Unidos, a gente foi buscar automação lá nos Estados Unidos. E aí começa essa história de, né? Viaja pra caramba, não para no Brasil e tal. Fala um pouquinho, Paulo, do portfólio de produtos, né? Porque quem conhece a prática, você vê prática às vezes em novelas, você vê em filmes, em coisas que do nada aparece um forno lá, você vê lá o prática, a bandeirinha do Brasil, né? Eu sempre que aparece alguma coisa de cozinha, eu fico atento, porque sempre tem alguma coisa da prática. Fala um pouquinho dos produtos, né? O que faz os produtos. Eu sei que tem um forno lá um ultra super forno lá que assa em 3 minutos o pão de queijo. Espetacular. Esse era o sonho meu de consumo, mas é muito caro. Eu comecei aí, ó. Quando era essa aí, ó. Diferença atual dela. É como ela tá hoje. A prática, ela nasceu em 1991, acho que vai passar aí no vídeo, né? O André Rezende, que é o fundador da empresa, ele viu uma oportunidade nessa parte de fornos. Teve um tempo que ele fez algumas maquininhas, mas fornos mesmo foi onde a prática nasceu. E ela começou com forno combinado, depois veio os fornos de panificação, depois veio a linha de refrigeração em 2006, depois ali 2007, 2008 veio máquinas, e essa é a última geração aí, a linha dos speed ovens, né? É uma linha muito forte no Brasil e internacionalmente, tá? É o alicerce aí de toda a expansão da prática foi feito em cima desse produto, né? Esse produto que abriu o mercado para a prática em vários lugares aí. É uma tecnologia que no começo só 3 empresas no mundo dominavam. Se eu não me engano, eu tenho certeza, era uma nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, uma na Europa e nós no Brasil. Então, assim, tecnologia de ponta, né? O pessoal tem um conhecimento profundo também. Isso é uma coisa muito interessante na prática. Por que ela tem 3 engenharias, né? Porque são conhecimentos totalmente diferentes, né? Portfólios diferentes, mas que se completam. Então, todos ali têm muito conhecimento naquilo que está sendo desenvolvido. Aí já é na Alemanha, né? Quando nós já abrimos a nossa filial lá. Com o longo do tempo, óbvio, né? Ela veio revisitando esse portfólio, então muitos equipamentos no meio do caminho foram morrendo e novos foram criados, né? É isso que é a história da prática, basicamente, em questão de produto, né? Pegando um gancho do que tu está falando na evolução da tecnologia das máquinas, quais são as principais diferenças entre tu ter uma máquina, seja qualquer uma delas, há 10 anos atrás e para o hoje? Mudou-se muito a tecnologia no que diz respeito ao maquinário? Teve novas inovações, vem tendo novas inovações ou vem numa situação que se mantém? Como que é a tecnologia de maquinário nesse estilo? Ela não para. Você pegar uma máquina, um forno, um refrigerador de 10 anos atrás, colocar do lado de um hoje, você assusta.
você não reconhece. É totalmente diferente, né? É lógico que ela tem a base, tem o CERN, né? Mas a questão de tecnologia, né? Ela Conectividade, nossa, os fornos estão... o CERN, Muito louco tu ver um forno de hoje perto de um forno antigo. não, é totalmente diferente, assim, as plataformas de desenvolvimento, a gente saiu pelo menos eu saí de uma época do eletromecânico, né? Hoje para totalmente eletrônico, digital, é muito diferente. O digital de hoje, perto do início do digital lá atrás, né? Que era, eu lembro das plaquinhas dos painéis, os botões totalmente diferente de um digital de hoje, né? Isso é muito louco você ver a evolução disso realmente. E ali nós já puxávamos isso, né? E esse botãozinho, esse display com 7 segmentos, né? Que a gente fala, aquilo já era uma inovação no mercado muito grande. A prática já estava na frente. Nós já estávamos na frente. Mas era o começo ali de uma história que hoje a gente está falando de plataforma. O equipamento está nos Estados Unidos, está na Alemanha, a gente está olhando ele aqui. O que está acontecendo? A receita que foi. O cliente desenvolve uma receita aqui, ele manda lá para os Estados Unidos, o cara implementa lá. Então é esse nível que a gente tem hoje de equipamento, de software, né? Antigamente não se fazia software dentro de casa, né? Normalmente você tinha ali a PCB, a placa ali, e você comprava ali uma tecnologia que tinha o software que foi desenvolvido. Hoje a gente tem engenharias dedicadas a desenvolvimento de software. O segredo está todo ali, está tudo bem cuidado, tudo bem guardado, a inteligência daquilo ali. Eu digo que hoje o que diferencia as máquinas é exatamente isso. É a tecnologia que você tem embarcada ali. É aquilo que faz a coisa operar com melhor consumo, com melhor rendimento, com tecnologia. Fora da curva. André, pode tirar. Ô Paulo, qual que, na sua visão, qual que é a importância das feiras para o produto, né, para a exposição? Porque você falou ali do pós-venda e da venda técnica, quando você vai lá auxiliar o comercial. A gente passa por isso também, né? Às vezes Sim. o comercial vai vender, mas ele fala de uma maneira superficial. Por mais que ele estude, ele não vive aquilo, né? Imagino que tu deva fazer uma venda técnica com a paixão pelo produto que tu ajuda no desenvolvimento, né? Isso, às vezes, você vende muito também. mais do que o próprio vendedor falando com propriedade sobre aquilo que você está apresentando, né? Mas a gente sabe que as feiras são como se fosse o Oscar do produto, e vocês participam de várias feiras, né? Qual que é a tua visão sobre a importância da feira para a exposição do produto, para a venda? É o momento do cliente ir ali conhecer. Tem muita gente que deve chegar, nunca viu, enfim. Qual que é a sua visão sobre isso? Você tem vários cenários, né? Você tem as feiras no Brasil, você tem as feiras na América Latina, você tem as feiras nos Estados Unidos, você tem as feiras da Europa. Cada um tem um objetivo, tá? E sua importância, né? No Brasil, é um momento onde está todos os clientes ali, certo? E todos os seus concorrentes ali. Então, e no Brasil tem uma característica muito comum, que você fecha pedido na feira, né? Então a feira tem meta. Você tem meta de vendas numa feira, né? E ela é extremamente importante. A gente participa, acho que eu posso estar falando besteira aqui, mas praticamente todo mês tem uma feira em algum lugar no Brasil que a gente está indo. Acho que 2 meses só que falha. E é uma estrutura enorme, né? Sim. E pra gente é um momento, para nós, assim, das engenharias, da fábrica, sabe? É um momento de orgulho, que a gente vai lá e vai colocar a prova. Falar, nós estamos aqui, ó. Vem cá, quero ver quem que é melhor do que isso aqui. Quero ver quem faz melhor que isso aqui. Nós dominamos isso aqui. Sabe? A gente quer ir lá e quer mostrar. E é lógico, você acaba ajudando a vender, né? Porque é o que você falou, é aquela paixão de falar daquilo que você fez. É teu filho, cara. Quem tem filho feio? Sim. Ninguém tem filho feio, poxa. Então você vai lá e você coloca, ainda mais no nível que a gente trabalha, né? A gente coloca lá, expõe ele e ajuda a vender, ajuda na argumentação. Lógico que a gente tem um time no Brasil fantástico, né? Uma capilaridade enorme, pessoas bem preparadas, né? A maneira como a prática se estruturou é um case, na minha opinião, é um case, é um negócio fantástico.
né? Muito bem ajustado, times bem ajustados. Mas a feira é o evento mais importante que acontece da prática. É a feira. São as feiras. Só que quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, né? Uma exposição lá, que a gente já foi várias vezes, né? Normalmente acontece, tem em Chicago, acho que esse ano teve em Las Vegas. Enfim, é diferente. É uma feira que não tem meta de venda, mas é uma feira de relacionamento. Ó, tô aqui. Tá vendo? Tô perto de Eu vocês. existo, é aquele lance que a gente falou de a importância de estar. Pode até ser que não venda um forno, né? Mas você tá lá, ó, os caras estão aqui. Exato. Você não tem noção do quanto de brasileiro que vai lá, nos vê lá e volta aqui e compra no Brasil também. Por quê? Porque você está lá. Pô, você é uma empresa internacional. Lógico, né? O nosso objetivo é estar lá nos Estados Unidos, vender, criar o mercado lá e tudo mais. Mas é extremamente importante estar lá, né? Num evento. É um evento diferente do Brasil, mas tem suma importância no mercado norte-americano. Quem não está lá, não está visto, não é relevante, né? Na Alemanha, mostrar tecnologia, porque ali o mercado... imagina o seguinte, o Helder, nós somos uma empresa brasileira, certo? A gente tem que comprar muita tecnologia, porque muita coisa a gente ainda não tem desenvolvida no Brasil. E aí a gente pega essas tecnologias, compra e vai lá no quintal dos caras que tem acesso a essa tecnologia na esquina. E a gente vai lá competir com esses caras. E não é competir, é para bater. A gente vai grande, vai forte, sabe? Com tecnologia, a gente vai com produto, vai bem preparado, né? Então, assim, ali é a alta tecnologia. As feiras ali na Europa são alta tecnologia. Os melhores produtos estão lá. Os melhores estão lá. Então, também é uma vitrine onde a tecnologia está sendo mostrada. Então, cada evento tem a sua importância, mas elas são extremamente importantes para a prática. As feiras são muito importantes. Ao longo dessa trajetória, como que foi, como você descreve as experiências de aprender outra língua e começar as viagens internacionais, né? Da pastinha debaixo do braço, andando ali na perimetral. Ajudante do auxiliar. Ajudante do auxiliar, a viajar aí para o mundo representando a empresa, o produto, apresentando o produto. Olha, quando a gente olha assim e vê a trajetória que foi seguida, como fez, eu acho que vocês entenderam mais ou menos os desafios que teve. E esse desafio de falar outra língua para mim foi doído, cara. Eu penei, mas era mais um desafio, como todo outro, mais um combustível que eu tive. E eu fui atrás, porque ninguém precisou falar. Na verdade, eu comecei a me deparar com isso. Falei, não tem como eu trazer tecnologia, o cara não me entende, eu não me entendo. E aí começou a buscar. Mas isso não é uma questão minha só, não. Uma questão da prática. A gente estava tentando lembrar, assim, há 10 anos atrás, quem falava inglês bem na prática, contando lá no dedo, né? 5, 6 e tal. Hoje, nossa, todo mundo fala. Toda hora tem alguém no corredor conversando com alguém de fora do país, ou numa videoconferência com alguém na China lá, ou na Europa, ou com um representante fora. Não, é uma coisa assim, mas a prática ela se preparou para isso, né? Ela foi preparando as pessoas para isso, né? Internacionalização, tem que estar preparado. E aí ela foi nesse caminho, mas hoje é isso, você chega numa reunião, tem um cara que está falando espanhol, o cara fala espanhol, fala inglês, aí você vai ter um alemão que também está falando inglês para poder entender, e tem um americano, e temos nós brasileiros, assim, tô falando prática, né? Eu tô falando que a gente convidou alguém, não, vamos fazer uma reunião de planejamento, tem um alemão falando inglês, tem um americano, tem um cara do Chile, fala espanhol, falando inglês, tem o nosso idioma, o português, e a gente falando inglês, e tudo isso aí vai se encaixando, né? É lógico que a gente ainda está num processo disso tudo, né? Mas algumas áreas estão mais à frente disso aí. Tem muito jovem que vai assistir, que assiste o nosso canal. E pegando um gancho do que você está falando, qual a importância que você dá
para essas oportunidades. Tu poderia ter sido mais um e não ter se interessado em aprender inglês, não ter se interessado em Aceitar o estudar, desafio, em né? aceitar o desafio. O desafio bateu na tua porta. E aí, qual o conselho que tu dá? Olha, eu sempre acreditei muito é o seguinte, entre o estímulo e a resposta, você tem um livre-arbítrio de escolha. Você pode agir pela emoção, ali do momento, não pensar e dizer não ou sim, ou você pode seguir os seus valores, daquilo que você pensa, né? Se você tem um objetivo em mente, né? De novo, frisando isso, você não pode ser atraído para oportunidades que te afastam dele, mas que chegam perto dele, né? Mesmo que às vezes você tem que dar uma contornada, mas tem um objetivo em mente. E com base nesse objetivo em mente, você vai saber quais as decisões que você tem que tomar, quais as oportunidades que você tem que aproveitar e entender se aquilo realmente é uma oportunidade para você ou é um dificultador para você alcançar o seu objetivo em mente. É isso que você tem que fazer. Escrever, colocar, parece bobeira, mas sempre funcionou muito bem. Escreve, coloca aquilo e vai atrás. As suas decisões vão ser tomadas baseadas nos seus valores para buscar aquilo que você quer. É assim que eu sempre agi, e é assim que eu treino as pessoas que estão comigo. Eu acho que eu fui o único cara que consegui ser promovido e despromovido no intervalo de 2 horas numa empresa. Como isso? Foi promovido e despromovido no intervalo de 2 horas, assim. O board me chamou e tal, tem uma oportunidade no PCP e não tem ninguém para cuidar e tal, você tá em compras, você não quer ir para lá e tal. Eu falei, é lógico que eu quero, né? Oportunidade, compras, já tava aquela meio estruturado ali, falei, bora, vamos, tô aqui para isso. E desci e tal, todo feliz, né? E aí o meu gerente entrou na sala, tá legal, hein? Falei, tô, cara, vou assumir o PCP aqui, empresa não tem, eu vou fazer e tal. O cara fechou a cara assim, saiu sem falar nada. Tipo, passou meia hora assim, me chamaram lá em cima e falaram, vai dar não. Não, porque não tem ninguém para ficar no seu lugar. Você não preparou ninguém. E aí eu te falo, entre o estímulo e a resposta, você tem um livre-arbítrio. Eu podia simplesmente pegar aquilo ali e falar assim, me prometeram e agora me chutaram, isso não se faz, e bababá. Aí eu peguei, olhei e falei assim, não, cara, eu tô errado mesmo. Eu não aprendi tudo que eu tinha que aprender e eu também não deixei. Não ensinou, não preparou? Ensinei, não preparei. E aquilo foi uma lição que eu aprendi na pele, né? Preparar pessoas e agir dessa maneira, e ajo até hoje dessa maneira. Hoje, se eu chegar lá, qualquer um sabe quem que é meu substituto. E o cara também sabe que ele é meu substituto. Sempre preparei pessoas, mas assim, foi uma difícil lição, mas, de novo, eu tinha um propósito, eu sabia onde eu tinha que chegar, estímulo, reação, vou agir pela emoção, eu vou agir pelos meus valores e vou alcançar o objetivo que eu quero. Valores e objetivo que eu quero. Valores e objetivo que eu quero. E foi assim que eu segui. E para mim deu certo, né? Falando dessa nova geração, né? O conselho que eu posso deixar, eu acho que o problema da nova geração somos nós, a nova geração. A nova geração, ela existe na década de 60 para 80, era a nova geração e ela era problemática. Da década de 80 para 90, a nova geração era problemática. Da década de 90 para... sempre vai ser isso. Por quê? Porque o gap é muito longo. E nós, como gestores, é que temos que nos moldar para entender como abordar essa nova geração. Ela é diferente, ela traz muita coisa boa, traz algumas dificuldades para nós, por causa dos nossos pensamentos, a maneira como a gente queria que fosse. Mas não é, cara. A gestão é nossa. Então a gente tem que aprender, né, a extrair, né? É uma geração da experimentação. Da experimentação. O colaborador que eu treinei para ficar no meu lugar em compras, que era o Túlio, não é a mesma maneira que eu estou treinando o cara que vai me substituir em engenharia. É totalmente diferente a abordagem. Totalmente diferente. Era muito mais fácil naquela época eu chegar e falar, vamos fazer assim porque assim é assim.
O cara podia até não entender, mas ele fazia porque você é o chefe, você falou, se você tentar ter uma abordagem dessa hoje com essa geração nova, o cara frustra. Mas ele frustra por causa de você. Não é problema frustrar. Essa geração, quando ela vem, ela acha que ela já chega na empresa sabendo, eu formei em engenharia, eu sou engenheiro. Eu fiz um curso técnico, eu sou técnico. Eu sou dos bons. Melhor. E não é maldade, eles realmente acreditam nisso. E aí, quando ele se depara com a primeira frustração, que não pode ser você, mas o próprio trabalho, quando você deixa ele trabalhar, e aí ele encontra essa frustração, ele bate, ele vê que ele não é capaz, aí é onde você pode criar o vínculo, o elo com ele, com essa geração. De estender a mão e falar assim, ó, vem cá, deixa eu te ajudar aqui, ó, tá vendo? E aí ele vai entender, pô, nem tudo que eu aprendi na faculdade é assim. Ah, esse tiozinho tem coisa legal que eu posso aprender com ele. E aí você cria um vínculo, você cria fidelidade, que é muito difícil hoje em dia, você conseguir isso com essa geração. Então você consegue criar esse vínculo, consegue criar essa fidelidade, e aí você treina pessoas. Se você me perguntar, minhas equipes sempre são muito mais novas do que eu. Muito mais novas. Eu tô falando assim, o mais próximo de mim, tirando o Carlinho, porque o Carlinho tá lá há muito tempo, né? É mais velho que eu. Tô falando de 6 anos, o mais próximo. Depois a defasagem é 15 anos. Eu tenho outra linguagem, eles têm outra. Mas a gente consegue, num certo ponto, se encontrar. Então é nesse ponto que a gente tem que se encontrar, que a gente tem que ser gestor. É nesse ponto que a gente faz a diferença. Criticar a geração que vai vir é te ajudar em quê? Interpretar ela, ajudar ela, que eu preciso preparar o meu próximo substituto. Eu vou atrás de alguém que nasceu junto comigo? Não, nova geração que tá vindo. Então como é que eu vou preparar e lidar com ele? É diferente. É isso, a gente tem que se moldar. Tu citou aí, né, o Andrei, o Miranda, né? Quem mais são as referências profissionais aí ao longo dessa trajetória? Eu acho que tem 5 pessoas muito importantes na minha trajetória de vida. Eu já falei sobre eles aqui, né? Primeiro, meu pai, que me introduziu nesse mundo. O cara é um guerreiro. O cara é vitorioso. Assim, nessa questão de criar 4 filhos, ter 3 engenheiros e tudo mais, o cara é diferenciado, sabe? Essa fibra moral, essa resiliência vem dele. Vem dos ensinamentos da família em si, mas mais do meu pai mesmo. Tem o meu irmão também, que ele sempre foi o cara que abriu os caminhos. Então, ele foi o primeiro cara que formou engenharia em casa, numa situação onde ninguém conseguiria formar. Tipo, não tem grana, não tem condição, não tem... E ele, não, eu vou, e ele lutou, e ele, sabe, deu. E aí ele mostrou pra nós que a gente também podia fazer isso, os outros irmãos. Então, um cara também que abriu o caminho pra gente, e até hoje ele ainda faz isso e a gente ainda espelha no cara. Então, um cara diferente também. Outro cara que eu comentei já também é o Miranda, né? Me ajudou muito, cara. O cara tem uma... Nossa, ele era de uma polidez, assim, um cara centrado, assim. Eu queria ser igual a ele, assim, ter a paciência que ele tinha e tal, tudo mais. O Andrei foi o cara que me ensinou mesmo a operar, sabe? Dentro de uma empresa. Executor ali, né? Ele andava a fábrica inteira. É o cara que ele me sentava assim do lado da cadeira, assim, e ele falava, é assim, cara. Aqui, você tem que agir assim, você tem que falar assim, você tem que ter essa postura, você tem que fazer assim, tal. Então o Andrei foi o cara que me realmente moldou, assim, abriu assim, esse olhar dentro de uma indústria, né? E por último, o Luiz Eduardo, que é meu último chefe agora, né? Quer dizer, sempre respondi pra ele, mas é um cara também de uma inteligência, cara, anormal, além do tempo dele, assim, na minha opinião, né? É um cara que tem uma habilidade para tratar com vários temas ao mesmo tempo, assim, invejável. Então, assim, é um cara também que eu me espelho muito, é um cara que também me ensinou muita coisa, sempre esteve ali do lado, sempre estendeu a mão para mim quando eu precisei. Então, também é um cara que me ensinou a como preparar pessoas também. Então, são essas 5 pessoas, basicamente. Bom papo? Bom, uau, muito legal, cara. Parabéns aí pela trajetória. Não é fácil ficar esse tempo numa empresa, né? E lá tem bastante gente
É, Antigona aí, né? tem uma galera que começou aí comigo A ali. gente citou aqui, vou tentar me lembrar, né, de alguns. O Paulo Franco ainda tá lá. Tá lá. O Anderson, O Anderson tá lá. o Agnaldinho França, O Agnaldinho França. o Damon. Rapaz, o Damon foi e voltou. Foi, voltou, não tá mais. Não né? tá mais, cara. O Marquinho, O Marquinhos tá lá. Carlinho, O Carlinhos está lá. quem mais que é daquela época? Você. Aí tem essa galera aí que tu tá falando, então, nós estamos falando de quantos anos de casa? Essa galera é de Paulo 2006, Franco 2005. tem 20 anos, tudo 21. acima de 20. tudo É acima que de eu 20. trabalhei lá em 2007, né? É, Mas dois- já tinha uma galera que já tava lá. 2007. Tem o Natanael, que ainda tá lá também, muito antigo. Era da produção, né? Era da produção, hoje ele é um gestor de assistência técnica, né? A Michele, lembra da Michele de compras? Sim, também. A Michele também ainda está lá. Também, tá falando de gente aí muito antiga lá, assim. Mas muitos saíram por oportunidades também em outra empresa, né? O Túlio, por exemplo, ficou lá acho que 8 anos e foi para IOC. Hoje ele é gerente na IOC, acho que de logística, inclusive. É um cara bacana também. Vocês E a gente estudou junto Tem, no tem. MBA. Cara, tem história pra caramba. Eu só não posso contar a minha. Mas um abraço pro Luiz Eduardo. Quando ele vê, eu sou aquele cara. Mas eram outros tempos, né? Mas tem coisa que marca a gente mesmo, cara. É. E a gente acaba aprendendo também. Assim, é lógico, né? Que a gente fez uma parte resumida e contei as partes boas, né? Mas tem parte ruim Sim, também, cara. claro. Tem parte ruim. Como qualquer história, né? Poxa vida. Estamos 1h20 conversando aqui. Já passou. Não, Vamos Muito lá. legal. Cara, eu acho que é uma oportunidade incrível para quem tá lá do seu lado conhecer a tua trajetória, né? A gente já recebeu vários convidados aqui que às vezes viveram a vida toda numa empresa, construíram uma trajetória incrível e as pessoas que estão ali sentadas do lado não têm a mínima noção de todo o passo a passo que o profissional passou, tudo que ele conhece. Porque às vezes é muito fácil, principalmente a geração mais nova, julgar o porquê que você está ali. Né? Por que o Paulo? Né? E aí eu vi desde lá da pastinha branquinha embaixo do braço, toda a trajetória, todas as áreas, todo esse crescimento, a evolução do produto, da empresa. É importante o outro entender que às vezes os passos precisam ser muito firmes, muito bem dados para que se conquiste algo lá na frente, né? E leva tempo, né? Tu não nasceu um gerente lá dentro da empresa, né? Então tu começou lá embaixo, isso é legal. Agradeço tu ter se deslocado lá de Pouso Alegre para cá para a gente bater esse papo, né? prazer. Não veio da China, da outra vez ele tinha vindo da China e não chegou a tempo. Então é isso aí, Paulo. Muito obrigado. Prazer relembrar parte da tua história, conhecer uma parte que eu não conhecia e saber que tu tá bem, a empresa tá bem, isso é bem legal. Obrigado aí, em nome do nosso canal. Foi muito legal a tua história. Ao decorrer que tu ia falando algumas coisas, inevitavelmente a gente vai se identificando, né? Obviamente, cada um no seu quadrado, mas as histórias, elas são muito similares. As empresas, elas não chegam onde elas estão se não fossem as pessoas, né? E o comprometimento, as oportunidades, os percalços que aparecem, isso em qualquer local. Acho que é muito legal. Muito obrigado aí. Enriqueceu bastante o nosso canal. Eu que agradeço, Tailã. Agradeço o convite e vamos lá. Vocês estão fazendo um trabalho excelente. Tragam mais pessoas aí para compartilhar a história. Tô ansioso pros próximos aí de vocês. Show de bola. Para Valeu. você que ficou até o final, aquele abraço. Um abraço aí para a galera da prática que se lembra do Helder. E até o próximo episódio. Valeu.